Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando a LESP Cidadania de hoje, um tema mais do que atual, falando sobre vacinação e imunização aqui no Brasil, também no estado de São Paulo. Eu tenho 3 convidados que conhecem bem sobre o assunto. Eu começo apresentando a doutora Tatiana Guimarães de Noronha. Ela é infectologista pediatra, pesquisadora da assessoria clínica de Biomanguinhos da Fiocruz. Tudo bem, doutora? Bem-vindo ao LESP Cidadania. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Então, apresentando os nossos outros debatedores de hoje aqui no LESP Cidadania, Juarez Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor, bem-vindo também ao LESP Cidadania. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aí dividindo com os colegas e amigos essa transmissão aí para a gente falar sobre vacinas. E também aqui com a gente, Dr. Renato Kifuri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Já conhece bem a gente aqui da Rede Alesp. Obrigada novamente, Kifuri, por estar aqui com a gente. É sempre um prazer, Julie. Olá, Juarez. Olá, Tati. Vamos trocar uma figurinha aí, bater um papo sobre vacina, sempre muito importante. Começo com a doutora Tatiana, né? Começando pelas mulheres. Acho que, na verdade, a sociedade brasileira, todo mundo esperava esse momento da vacinação. Já acontece desde janeiro, não é? Estamos nesse momento de ir mudando os grupos prioritários para a imunização, todos na expectativa de que o Brasil consiga fazer a sua produção de vacina sem depender dos insumos lá da China. A senhora é a representante da Fiocruz aqui nessa conversa hoje com a gente. Hoje, qual a análise que a senhora faz desse momento que estamos da vacinação? Bom, Júlia, excelente pergunta, né? Eu acho que é um ponto que tem sido bem debatido, né, recentemente, muitas dúvidas, muitos questionamentos, muita preocupação em relação ao tema. Eu gostaria inicialmente de enfatizar, né, o papel dos produtores públicos nacionais, Instituto Butantan, Fundação Oswaldo Cruz, onde eu tenho a honra, né, o prazer de trabalhar, que desde o início, né, da pandemia tem buscado estratégias para o desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento próprio de vacinas e também transferência de tecnologia, que tem sido, nos últimos anos, uma forma mais rápida de a gente adquirir vacinas com uma sustentabilidade para o nosso programa, né? Então, nós estamos em Biomanguinhos, Fiocruz, no processo de transferência de tecnologia, né, a todo vapor, para que a gente possa, em breve, nos próximos meses, ter uma produção nacional dessa vacina para atender as demandas do nosso Programa Nacional de Imunizações, né? Estamos ainda durante o processo de transferência. A nossa escala de produção tem aumentado cada dia mais, né? É um processo dinâmico, que chamamos de escalonamento de produção. A cada dia, a cada semana, a cada mês, a nossa capacidade produtiva aumenta à medida que vai caminhando essa questão da transferência, né? Da apropriação da tecnologia para que a gente possa ter essa sustentabilidade de fornecimento sem depender, né, de importação, sem depender de fornecimento por outras empresas, por outros países. E, doutor Juarez, a gente sabe que o Plano Nacional de Imunização no Brasil sempre foi certeiro, né, nas campanhas de vacinação. Claro que a questão da vacina da Covid, ela tem um quê a mais, né, porque todo mundo espera, enfim, as vacinas vão chegando, os insumos vão chegando, até dentro do que a doutora Tatiana falou, as coisas vão acontecendo talvez mais devagar do que as pessoas gostariam, né? Mas qual que é a análise do senhor já desse processo que vem acontecendo desde janeiro? Bem, eu acho que a análise, né, em primeiro lugar, a gente tem realmente que a gente gostaria que essa campanha estivesse sendo mais rápida, né? Então, infelizmente, nós dependemos de vacinas e um quantitativo maior para a gente poder manter uma campanha que a gente sabe que o nosso PNI tem capacidade de levar, né? Então, as campanhas da gripe, que a gente faz todos os anos, nós vacinamos 1 a 2 milhões de pessoas por dia. Então, tendo vacina, nosso Programa Nacional de Imunizações, junto com parcerias, porque eu acho que vão ser fundamentais essas parcerias, porque teremos também a campanha da gripe acontecendo ao mesmo tempo e toda a vacinação de rotina, além também do que as pessoas têm que manter os seus acompanhamentos, né?
Então, é um desafio, né? Mas o nosso principal desafio no momento é ter vacina, né? Tomara que isso que a doutora Tatiana colocou se concretize, né? Em especial nos próximos meses, para poder progredirmos no percentual de pessoas vacinadas no país. Aproveitando, então, esse gancho do doutor Juarez, doutor Renato, dizendo da disponibilidade das vacinas, né? No momento, a gente tem uma maior demanda do que a gente tem de entrega de vacinas. O senhor está aqui no estado de São Paulo, analisando aqui o estado nesse momento. O que o senhor pode dizer para a gente? Olha, Júlio, eu acho que a gente está num momento desse, né? A primeira vez que nós estamos fazendo uma campanha de vacinação sem vacinas, né? Então, a gente tem estrutura, tem posto-saúde, tem gente treinada e mais, temos população motivada, né? Porque muitas das campanhas que a gente faz no país, a gente vai caçar, né, a laço essas pessoas para serem vacinadas, pedir, insistir, prorrogar campanhas. Aqui não, nós estamos num momento justamente de maior interesse da população, acho que jamais visto, né, um interesse tão grande em busca, pela procura, felicidade que a gente vê estampado todos os dias aí nos canais de televisão das pessoas, nas redes sociais, postando a sua foto com tanto orgulho, de tanta alegria de estar sendo vacinado. Então, esse é um momento único da história, não só do desenvolvimento das vacinas, mas é um momento único da história da vacinação por si só, que as pessoas, esse desejo, esse anseio da população e a motivação em ser vacinado. E, infelizmente, justamente nesse cenário é que a gente encontra o maior déficit de vacinação. A Tatiana está aí falando de Biomanguinhos, o Butantan aqui em São Paulo tentando trazer ao máximo insumos básicos para a produção das vacinas, escalonando a sua produção para sermos autossuficientes no médio e no longo prazo, mas, infelizmente, coincidentemente com essa falta de vacinas, vem o pior momento da pandemia. Vem a circulação de novas variantes, vem o aparecimento de reinfecções, vem variantes de mais alta transmissibilidade e, infelizmente, a gente continua batendo recordes atrás de recordes de registro de casos, de hospitalizações e mortes diariamente, o que é lamentável que a gente está vivenciando hoje. Então, hoje a vacina para boa parte dos brasileiros é o distanciamento, é a máscara, não aglomerar. Essa é a vacina, essa é a prevenção que boa parte da população tem, enquanto a gente não vacina aquela vacina do braço que a gente conhece, ostensivamente, principalmente os grupos de risco. Né? Pois é, e justamente uma questão que a doutora Tatiana levantou na fala dela é de ser autossuficiente, né? De ter essa tecnologia, conseguir desenvolver essa tecnologia aqui no Brasil. Para quem está vendo a gente agora e que não entende desses bastidores, desses meandros, em quanto tempo a Fiocruz já consegue ser autossuficiente? Claro que deve ser diferente do Instituto Butantan, cada um com as suas vacinas, não é mais que as pessoas entendam e que possa chegar nesse momento, talvez, do que o doutor Renato Kifuri falou agora, de se ter mais vacinas do que demanda. Sim, Julie, não é uma resposta simples, né? Porque a grande dificuldade de produção de vacinas, como qualquer medicamento biológico, né, os imunobiológicos, é que nós não dependemos apenas de processos químicos, né, a combinação de moléculas. A gente está trabalhando com micro-organismos, alguns deles inativados, outros não, né, recombinantes, dependendo da tecnologia da vacina. Então, um desenvolvimento nacional próprio de vacina, ele é muito demorado por diversas questões relacionadas a insumos, a estrutura, por isso que lançamos mão de parcerias tecnológicas, né, com a transferência de tecnologia, por exemplo. E esse processo de transferência, de aprender a fazer a vacina, desde as suas etapas finais, né, o invase, a rotulagem, a distribuição, até a produção, até chegar no famoso IFA, né, o ingrediente farmacêutico ativo, que é ali a matéria-prima principal da vacina, é um processo lento, gradual, que por ser um processo biológico, ele está sujeito a alguns percalços pelo caminho. E isso envolve não só aprender a fazer, não só ter um insumo, como também passar pelos requisitos regulatórios. Por exemplo, a Anvisa, né, a nossa agência nacional, a nossa agência regulatória nacional, faz processos de inspeção em todas as etapas de produção. Então, lá em Biomanguinhos, lá na Fiocruz,
nós estamos trabalhando intensamente nesse processo de aquisição, não só de produção, da etapa, né, atual que nós estamos fazendo, como também de aquisição do conhecimento para ter essa autossuficiência. E estamos aumentando a nossa capacidade, hoje a nossa média diária de produção é de 900 mil doses, pretendemos chegar a cerca de 1 milhão e 200 doses por dia nas próximas semanas, aumentar cada vez mais a capacidade. Estamos aguardando uma inspeção da Anvisa, né, na nossa fábrica para a produção da IFA, então estamos otimistas que nos próximos meses, né, a gente consiga essa autossuficiência no início, por volta do segundo semestre, né, mais oportunamente. Agora, é importante o que foi colocado aqui pelo Juarez, pelo Renato, a gente está vivendo uma pandemia, né? Então o mundo inteiro acometido, uma busca mundial por vacina, nós não temos vacinas suficientes para o mundo ainda, não temos vacinas suficientes para o Brasil, foi necessário toda uma etapa de planejamento, é necessário toda uma etapa de união de esforços. Então nós, nesse momento, em paralelo, onde os produtores nacionais estão trabalhando na sua autossuficiência, a gente vai precisar contar com outras vacinas, com outros fornecedores de outros produtores. Passando essa situação de emergência, né, num futuro próximo, a gente pode sustentar essa vacinação, que provavelmente, né, temos ainda que evoluir muito nos estudos, mas provavelmente serão necessárias revacinações, enfim, é uma coisa ainda que está muito em discussão, em estudo. Mas o que eu gostaria de aproveitar um gancho do que o Renato falou, a gente que trabalha com vacinação há bastante tempo, pegamos campanhas de febre amarela, sarampo, por exemplo, né, onde a gente tinha que buscar as pessoas para se vacinarem, fazer toda uma campanha de conscientização, inclusive na mídia. Aqui estamos vivendo o caminho contrário, né, as pessoas procurando pela vacina, querendo se vacinar, não tendo vacina suficiente no mundo e tendo uma competição ali, entre os diversos países para ter essa vacina. Então, é necessário, sim, ter um planejamento a médio prazo para uma autossuficiência, mas é necessário ter uma política ampla de vacinação nesse momento para a busca de outras plataformas, outros produtores, outras vacinas disponíveis, porque precisamos aumentar essa cobertura vacinal. Né? Se não conseguirmos aumentar essa cobertura vacinal por torno de 70%, né, que os trabalhos, 70%, que os trabalhos dizem, não conseguiríamos controlar a transmissão do vírus. E aí vem cepas variantes mais resistentes, né? E a gente vai estar sempre no meio desse turbilhão, né, que a gente está vivendo atualmente. Aproveitando essa sua fala do planejamento, doutor Juarez, muitos especialistas que a gente ouve aqui na Rede Alesp e vê também na mídia dizem que o Brasil saiu um pouquinho atrás nessa questão do planejamento, né? De se não ter um pensamento único entre as esferas federal, as estaduais, junto depois com as municipais. Teria adiantado alguma coisa diferente, faria diferença e quanto faria de diferença se lá atrás o governo federal tivesse pensado de outro modo na aquisição desses imunizantes, para que hoje a gente tivesse talvez um melhor equilíbrio entre oferta e demanda e oferta? Bem, Julie, isso é muito comentado já há bastante tempo, né, que estrategicamente a avaliação é que se imagina que não foi a melhor forma que foi levado pelo governo federal, né? Então, como a doutora Tatiana colocou, nenhum país vai conseguir vacinar com um produtor só ou com 2 produtores só, né? Então, vai ser fundamental termos outros produtores envolvidos, né? E do que a gente vê agora, né, retrospectivamente, poderíamos ter já outras vacinas disponíveis se, meados do ano passado, esse movimento tivesse sido ampliado, né? Então, a nossa opinião, sim, estrategicamente deveria ter sido diferente, né? Não depositar todos os ovos numa cesta só, né? Então, eu acho que se observa em outros países as dificuldades, mesmo aqueles países que fizeram contratos de risco, porque todos os contratos eram de risco. Então, isso é uma coisa importante também. Outro dia eu vi o Renato falando também sobre isso. A produção de vacinas, né, quando foram feitos esses contratos lá atrás, os próprios laboratórios já começaram a produzir vacinas, porque quando houvesse a liberação de uso emergencial, as vacinas já estavam prontas. Então,
era uma aposta que estava sendo feita, né, e que não necessariamente ia dar certo. Tanto que nós temos 4 vacinas que foram abandonadas, né, vacinas em que foi investido por vários países, mas elas, infelizmente, não foram eficazes ou não foram seguras, então nem evoluíram, né. E era uma aposta, né, e felizmente nós tivemos uma aposta, pelo menos a nível federal, e uma estadual, porque se nós não tivéssemos essas 2 vacinas nesse momento, a situação seria muito mais difícil, né? Mas dentro do que tem sido relatado pelo Ministério da Saúde, né, dentro dos cronogramas, que foram vários cronogramas que foram apresentados, os números que foram divulgados pelo Ministério, a gente teria a possibilidade de vacinar toda a população acima de 18 anos, dentro daqueles quantitativos que o Ministério da Saúde pretende contratar ou já contratou, né? Então, porque o grupo prioritário, que são essas 77 milhões de pessoas, eles são prioritários porque eles têm mais risco, né? Ou risco pela idade, ou risco por terem alguma doença crônica, ou populações específicas, como indígenas, profissionais da saúde, agora a gente está no pessoal da segurança. Então, esses grupos todos foram definidos de acordo com critérios epidemiológicos, né? Então, esse grupo tem que ser o primeiro a ser vacinado. Mas, mesmo assim, são quase 80 milhões de pessoas, dá 160 milhões de doses, né? Se nós tivermos essa produção, né, de Biomanguinhos, de Butantan, de mais ou menos 1 milhão de doses por dia, que é a capacidade que é relatada que pode ser viável, né, nós conseguiríamos vacinar até julho essa população. E, a partir daí, né, passar para as outras pessoas que, com certeza, se beneficiariam e muito com a vacinação. Falando, então, das vacinas, enfim, que estão também nesse trâmite aí, a gente tem a vacina da Janssen, que também tem uma previsão de logo ser liberada. Hoje, a Anvisa, estou até aproveitando a minha colinha aqui, a Anvisa aprovou também um novo ensaio clínico da farmacêutica britânica GSK. Enfim, você vai ampliando as possibilidades, ainda não estão com o ok da Anvisa, mas é uma luz ali também para esse momento, né, doutor Renato, que a gente precisa ampliar essa vacinação aqui no Brasil e quais vacinas também, né? Porque aí entra numa outra questão, que todo mundo tem falado, né, meninos? As benditas variantes, né? Quanto mais a gente tem essa ampliação de vacinas, a gente consegue, de algum modo, também chegar nessas variantes, né, doutor Renato? A gente precisa olhar sempre para essa pandemia, ao meu ver, Julie, com um olhar um pouco mais amplo do que só para as vacinas, como se as vacinas fossem, vamos dizer, a única pedra salvadora aí, a nossa bala de prata para resolver toda a pandemia. Eu acho que este tripé, que é entre a transmissão, a geração de novos casos, a prevenção de formas graves de hospitalização e morte pelas vacinas e a assistência àqueles que estão doentes, é o que vai nos trazer um resultado melhor, um drama melhor, menos perdas, menos vidas, né, perdidas, infelizmente. Então, se por não adianta a gente ficar criando leitos de terapia intensiva, a São Paulo criou 300 leitos semana passada, 200 já estão ocupados, né? Então, quando se fala leitos em São Paulo continuam com 90% de ocupação, é 90% de ocupação de um crescente de leitos sendo criados semanalmente, centenas às vezes deles. Então, enquanto nós continuarmos gerando muito casos, enquanto nós continuarmos vacinando pouco, e temos que atender essas pessoas de alguma maneira. Então, essa é a equação que precisa ser melhor solucionada. As vacinas, sem dúvida, vão desempenhar um papel enorme no controle, na prevenção de morte, mas nós precisamos trabalhar na outra ponta, que é a diminuição da transmissão. Se não reduzirmos essas taxas de transmissão, essas novas variantes que você citou aí, que vão surgindo nesse cenário que parece mais um celeiro de produção de novas variantes, um berçário de variantes que a gente tem aqui, porque já surge uma em Sorocaba, já surge uma em Minas Gerais, nos Estados Unidos, na altas taxas de transmissão, já surgiam as da Califórnia, de Nova York. Ou seja, onde há muita transmissão, onde há muita cópia de vírus, acaba aparecendo as mutações e daí viabilizando o surgimento dessas variantes.
Então, mais do que vacinar logo para não surgir variantes, a gente tem que pensar em reduzir a transmissão da doença para não surgir variantes. Eu acho que é muito aquela coisa do que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Sim. A transmissão alta previne o surgimento de variantes, não é as variantes que fazem as coisas piorarem, né? Então, a gente está num cenário que nós não conseguimos fazer um isolamento bem feito, não mantivemos nossas condições de distanciamento como deveriam ser feitas, mantivemos altas taxas de circulação por tempo muito prolongado, não oferecemos condições para a população ficar em casa, para aqueles que não podem. O país não é uma Europa, não é um país nórdico. Aqui a gente, para pedir para as pessoas ficarem em casa, para fazer lockdown, nós precisamos dar condições que elas fiquem em casa. Então, nós não trabalhamos bem, né? Nem nas vacinas, eu acho que nem no distanciamento, nem na rede de apoio social, para que essas pessoas pudessem, de fato, e nem na comunicação, para que essas pessoas, de fato, estivessem convencidas num plano de governo, numa estratégia que o distanciamento era fundamental, que era possível fazê-lo, e as vacinas estariam hoje inseridas numa realidade diferente, como os outros países estão fazendo, associando vacina com liberação eventual de mobilidade urbana e, com isso, avançando melhor no controle da doença. E eu quero ouvir, então, doutor Juarez, doutora Tatiana, sobre essa questão, porque o que o doutor Renato coloca, né, a gente começou por uma via, né, falando de vacinas, que é claro, as pessoas também têm a curiosidade, mas a gente tem um contraponto, né, tem um outro lado também. Muito se compara, ou tentam comparar, as ações que foram feitas nos Estados Unidos e na Europa para a nossa realidade, o que não dá, né? Então, Júlia, eu queria fazer um comentário nessa linha que o Renato muito bem colocou, né? As vacinas são conhecidas como as estratégias de melhor eficiência, né, no controle de doenças infecciosas. Isso é fato e a gente defende vacina para tudo, né, sempre que possível. Então, as vacinas para a Covid-19 elas foram desenvolvidas para evitar a doença, né, para evitar o adoecimento da população e, consequentemente, uma maior transmissão do vírus. Só que, como não há vacina para todo mundo, algumas estratégias foram adotadas para o plano de vacinação. E aí, nesse momento, isso é uma determinação da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, não é uma questão específica do Brasil. É vacinar aqueles grupos que têm maior risco de forma grave de doença, né, que são os grupos prioritários, e aqueles trabalhadores que precisam estar na assistência, na linha de frente do atendimento. Então, com a disponibilidade de vacinas no mundo, não é possível a gente ter uma cobertura vacinal suficiente para barrar a transmissão da doença. Nesse momento inicial de controle da pandemia, é evitar hospitalização, óbito, formas graves da doença. Por isso, é fundamental, mesmo com vacinação, mesmo se estivéssemos com uma velocidade ainda maior de vacinação, até chegar a uma cobertura vacinal suficiente para bloquear a transmissão do vírus, é fundamental que se mantenha as medidas, né, não farmacológicas que nós chamamos, distanciamento social, evitar aglomerar, só sair mesmo de fato para aquilo que for essencial, e a gente sabe da grande dificuldade social que o Renato colocou, né, das pessoas que precisam de fato ganhar, né, o seu sustento. Então a gente precisa restringir a saída, né, evitar, manter o distanciamento social dentro do que for possível para as atividades essenciais e higienização de mãos, né, lavar com água e sabão, álcool gel, a utilização de máscara. Então, além das vacinas e além de todo o esforço que está sendo feito para a produção cada vez maior de vacinas, a população não pode abrir mão desses cuidados e os nossos governantes também precisam apoiar essas ações de distanciamento, né? Doutor Juarez. É isso que eu queria comentar, né? Apesar que assim, o Renato e a Tatiana já falaram praticamente tudo, mas é óbvio que a gente não tem como se comparar com países que possam estar sustentando, né, as pessoas sem trabalhar, então a gente sabe toda essa dificuldade, mas ao mesmo tempo, né, o que a gente observa no nosso país é que coisas muito simples que poderiam ser feitas não foram, né? Então, por exemplo, o uso de máscara, né? Durante um ano e um mês que a gente está aí de pandemia, 1 ano, 2 meses, a gente continua discutindo máscara, né? Continua discutindo tratamento precoce, a gente continua tendo essas dificuldades, né? Esses recados eles são dados
E como é que tu contradiz, né? Fala até por nós, profissionais da saúde, né? Nós temos grupos que circulam informações que defendem totalmente o tratamento precoce, outros grupos que falam completamente contra o tratamento precoce. Como é que a população escuta esses recados? Nossos próprios governantes, né, não usavam máscara até recentemente em todos os eventos, né? Esse recado, como é que tu consegue comunicar, que é aquilo que o Renato falou, como é que tu vai comunicar se a gente não tiver uma linguagem única e um consenso, né, do que deve ser preconizado, o que deve ser feito? Então, eu acho que isso é a nossa maior falha nessa pandemia, porque isso aconteceu com a doença e continua acontecendo com a doença, e agora acontece com as vacinas, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um grupo predisposto, um grupo procurando a vacina, até tentando definir quem é mais prioridade de quem, né? Ao mesmo tempo, a gente tem a desinformação nos grupos antivacinas e a gente sabe lá que em torno de 6 a 10% os brasileiros se negam a vacinar, porque são antivacina, independente do que falar para eles, eles vão continuar sendo antivacinistas, a gente não vai convencer. Agora, aqueles hesitantes, aqueles que têm alguma dúvida ainda em se vacinar, se o discurso das autoridades, das instituições e dos profissionais for um discurso que leve a mais dúvida, essas pessoas não se vacinam, né? Então, eu acho que a comunicação, mas a comunicação que todo mundo fale a mesma coisa, seria muito importante. Eu acho que houve, sim, uma falha de centralização, né, tanto para a doença como para a vacina. Agora, uma outra questão que eu trago aqui para a roda e para a gente discutir, se de um lado a ciência está debruçada justamente em conseguir ter essa produção própria de vacina, como a doutora Tatiana disse lá no início aqui no Brasil, enfim, não adianta só o lado da vacinação se, como bem o doutor Renato colocou, não tiver, se as pessoas não colaborarem também sobre essa questão. A minha pergunta é preciso que as pessoas realmente entendam, de fato, que estamos vivendo o pior momento dessa pandemia, porque tem muita gente ainda, como o doutor Juarez disse, negando. Os negacionistas a gente vai deixar lá, porque eles vão continuar assim, não é? Agora, as outras pessoas, elas precisam entender da gravidade. Às vezes, se vê o número ali dos dias anteriores, mais de 4.000 pessoas mortas pela Covid, ainda não sensibiliza as pessoas. Não sei quem quer começar a responder isso, porque me parece que o ponto central está nas pessoas, nesse momento. Eu acho que eu posso começar falando, eu acho que esse sem dúvida, é um momento único na nossa história moderna, né? Tantas pessoas sendo obrigadas ou como única saída para controle em saúde pública de uma epidemia, o ficar em casa, ficar longe, se distanciar das pessoas. Nós não tínhamos vivido situações como essa e mais que isso por tempo tão prolongado. Então, quando você tem uma epidemia que exige esse tipo de sacrifício para as pessoas, esse tipo de comportamento, essas medidas tão duras, é claro que a busca por outras opções, tratamentos mágicos, negar, vamos fazer qualquer outra atitude, é sempre, vamos dizer assim, quase que natural que surjam oportunistas que tentam vender medicamentos ou vender ideias ou negar ou vender kits de medicamentos que possam ser milagrosos para esse momento, ao invés de se apoiar nos alicerces que a ciência estabelece. Então, é isso que prosperou muito em alguns países por menos tempo. No Brasil, acho que o campeão em termos de duração dessas tentativas negacionistas de anticientificismo que se espalha por aí e que prejudica muito, como o Juarez falou. Então, a comunicação em relação à população, entender e admitir que nós estamos num momento difícil, ela tem um papel, mas eu volto a dizer, nós temos um país muito desigual. Então, a pandemia, ela escancara essa desigualdade de uma maneira brutal, seja nas taxas de mortalidade, que a gente vê que a morte por Covid no país tem CEP, de acordo com o Código de Gerenciamento Postal, se morre mais ou se morre menos. A pandemia no país tem cor.
pandemia no país tem serviço público e privado, as mortalidades na UTIs privadas do país é 30%, enquanto nas UTIs do SUS é 50% ou mais. Então, a pandemia escancara as desigualdades escolares, enquanto as famílias abastadas estão tendo aulas com professores melhor preparados, que foram treinados para dar aula virtuais, tem uma boa internet, tem segurança alimentar. Justamente aquele que mais precisava de educação não tem internet, não tem segurança alimentar, não tem professores treinados. Quer dizer, só acentua todos os abismos sociais que a gente tem. Então, a pandemia, neste momento, ela precisa ser vista não na ótica somente epidemiológica dos casos, da doença, da vacina, mas ela tem que ser vista na ótica assistencial, tem que ser vista na ótica de coletividade, no sentido do que representa essas desigualdades todas no país e como a gente diminui, né, ou pelo menos tenta reduzir essas tão diferenças sociais que a gente tem no país. Então, hoje esse é o cenário. Então, convencer as pessoas a ficarem em casa, a fazer o distanciamento, temos sim os negacionistas, mas nós temos que ter um movimento diferente, que vai além da vacina, que vai além da explicação científica, um movimento muito mais de amparo social, de rede de proteção, muita gente que precisa. Doutora Tatiana? Tem alguma coisa? Sim, concordo com o Renato plenamente, essa questão do amparo social que é fundamental. Agora, eu acho, né, uma opinião minha pessoal, uma percepção que eu tenho conversado isso com colegas, com alunos, com familiares, eu acho que nós estamos no pior momento hoje, não só pelos números, né, que são inegáveis, mas piores do que estávamos exatamente um ano atrás, né, em abril de 2020, porque naquela ocasião as pessoas tinham um receio maior, tinham um medo maior, né, havia uma preocupação maior. De certo, houve, né, um lockdown aqui no nosso país muito extenso, muito prolongado, e quando voltou, né, na tendência de voltar à normalidade, quando nós reduzimos a curva, né, de internação, né, o famoso achatamento da curva, eu acho que as coisas voltaram à normalidade rápido demais. As pessoas perderam ali o meio termo, né, do que poderia voltar, o que não poderia, o que seria essencial, um retorno de fato que deveria ser gradativo. Isso não aconteceu, nós chegamos num platô e aí propiciando a circulação do vírus, as novas variantes com uma transmissibilidade ainda maior, houve, né, uma desestruturação dos hospitais de campanha que foram montados e a gente está hoje num cenário pior, não só em relação ao número de internações, a gravidade, o número de óbitos, mas em relação à compreensão das pessoas, né? É como se o que foi feito ano passado não tivesse resolvido de nada, porque um ano depois estamos aqui. Então, eu não estou falando de questões sociais, daquelas pessoas que precisam, de fato, né, sair de casa, pegar um transporte, trabalhar, mas eu falo da população em geral, né? Nós vemos festas, aglomerações, agora não, em alguns estados isso foi proibido, mas até pouco tempo atrás não, né? As pessoas lotando praias, e praia, o transporte urbano lotado, e bares e restaurantes e ruas, aglomerações, né? E aí fica aquela percepção, tá todo mundo cansado. Mas é importante ter um meio termo, porque ou é tudo ou nada, né? E hoje eu percebo esse comportamento de cansaço das pessoas, até mesmo de falta de esperança de que ficar em casa vai resolver alguma coisa, porque estamos um ano depois na mesma situação, depois de todo aquele isolamento que aconteceu no início do ano. Então eu tenho essa sensação que estamos no momento pior, não só pelo número de casos, pelas questões sociais, né, que isso é inquestionável, mas pela própria percepção daqueles que têm um nível socioeconômico um pouco melhor para que possa, né, se sustentar nessa situação, mas que continuam marcando festas de aniversário, comemorações, enfim. Me preocupa bastante esse comportamento. O que eu queria falar, Julie, também, isso me assusta muito o comportamento, porque ao mesmo tempo que lá, né, um ano atrás, era uma coisa nova, todo mundo se assustou, e no início até não foi tão importante como a gente imaginava que seria, né? Eu acho que, claro, a gente teve, o impacto foi muito importante, né? Mas o que me assusta é agora, né? Esses números, assim, de mais de 4 mil mortes, e isso parece que não atinge mais as pessoas, né? A estafa que está
os nossos colegas profissionais de saúde é uma coisa absurda, e é isso que o Renato falou. Não adianta também eu querer aumentar 300 mil leitos de UTI se tu não tem pessoas capacitadas. Então, a morte vai acabar acontecendo porque tu tem pessoas que não conhecem como tratar um paciente na complexidade que é um paciente de COVID, né? Então, claro, quando tu tem um paciente clínico que só fica com oxigênio, agora, a partir do momento que vai para a UTI, é muito difícil. Vocês veem as imagens, né, que é uma das coisas que a gente mais utiliza, que é a pronação. A pronação, tu precisa de 8 a 10 pessoas para... Eu sou intensivista pediátrico. Para fazer pronação em criança, o Renato também tem experiência nisso. Para pronação em criança também, dependendo do tamanho da criança, a gente já precisa ali, né, 4, 5, 6 pessoas. Imagina um adulto, né? Então, é muito difícil. E a pronação é uma das coisas que mais se viu que dá resultado, né? Porque tu modifica o que vai aerar o pulmão, poder propiciar a troca gasosa, né? Que é fundamental, porque cai o oxigênio. E como também agora as últimas notícias de utilização de ECMO. ECMO são pouquíssimos hospitais que tem, né? Então, é uma tecnologia, assim, que é super ponta, claro, nós temos isso disponível, que no Rio Grande do Sul tem, São Paulo tem, né, vários outros estados, mas não é uma tecnologia, primeiro, que as pessoas saibam lidar, porque é muito complexo, né? Uma coisa toda numa engenharia médica, que é para quem já trabalhou, assim, com esse tipo de equipamento. Por exemplo, a gente tem uns equipamentos que fazem hemodiálise, que é também comum acontecer em paciente com COVID. É uma complexidade, né? O aparelho fala contigo, tu fala com o aparelho, mas é muito complexo, é muito difícil lidar com tudo. Isso a gente está falando de um aparelho, quando a gente vê esses pacientes, daí é uma série de medicações que tem que ser usadas, série de mecanismos que a gente pode ajudar, né? Então, não adianta, como o Renato falou, não adianta só aumentar leite, né? E mesmo com as mortes, as pessoas, por coisas simples, como a gente fala, né? O uso de máscara, eu acho difícil, sim. A aglomeração em transporte público, as pessoas estão trabalhando, elas vão aglomerar, mas o uso de máscara é uma coisa que é muito simples e não é usado, né? Tem muita gente que não usa, né? Isso é verdade. Até pegando um pouco do que a doutora Tatiana falou, de festas e aglomerações, a gente vê tanta notícia, né, nos últimos dias e meses. Na fase mais restrita dos estados, a gente vê o quanto a polícia tem tido problema em ir a uma festa, uma aglomeração e tirar todo mundo de lá, né? Então é um contrassenso, não tem jeito e vai da consciência das pessoas. Infelizmente, a gente depende da consciência das pessoas. Mas, doutor Juarez, vocês estão falando justamente, né, sobre os tratamentos, né? O senhor falou sobre o ECMO, enfim, que seria aí um respirador artificial para as pessoas entenderem aí no português básico. Aí me traz um outro pensamento que eu gostaria de colocar aqui também na roda. Dizem que o vírus não escolhe camada social, cor e afins. Mas quem tem mais possibilidade de um tratamento, porque o ECMO não é barato. Para se tratar uma pessoa com ECMO, não é barato. Quem tem uma possibilidade de ter um tipo de tratamento melhor do que outras pessoas, podem sobreviver. É mais um contrassenso que o Brasil vive. Não é, infelizmente, a gente não está dizendo que quem tem só os recursos do SUS não vai sobreviver. Não é isso. Mas a gente sabe que são questões diferentes, né? Quem consegue bancar um tratamento com um respirador artificial? Vocês entendem o ponto que eu quero chegar? Eu acho isso o Renato já comentou um pouco antes, né, Julie? Mas essas desigualdades elas têm sido vistas em todos os países. Por exemplo, os Estados Unidos também mostra que as pessoas com menor poder aquisitivo e os negros morreram mais do que os brancos. Aqui no Brasil isso também já está demonstrado por artigos científicos, né? Então essa desigualdade ela aparece, né? E se a gente for ver mesmo em termos de recurso, essa pergunta mais clara, assim como tu fez, né? Nós já temos performances diferentes em todas as situações que levam
a extremos, né? Então, eu como pediatra, o Renato também pode dar a opinião dele, eu trabalho no sistema de formação de nascidos vivos e sistema de formação de mortalidade. A mortalidade de crianças, mesmo prematuras, é infinitamente inferior em hospitais privados do que nos hospitais de SUS, né? Não significa que seja ruim, mas Sim. é que são situações diferentes. O próprio investimento, por exemplo, eu não sei dizer qual é a situação atual em termos de ECMO nos hospitais públicos. Eu trabalhava aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com certeza o Hospital de Clínicas tem ECMO, a gente já usava a ECMO na UTI pediátrica, né? Então, o aparelho ele está disponível, mas são aqueles hospitais de referência e de ponta, assim, da rede pública, né? Em compensação, as grandes redes privadas, né, é um recurso que ele é mais encontrado. Então, se eu tenho um recurso que em um hospital não me dê a possibilidade, além do que um respirador comum está oferecendo, porque é aquilo que a gente falou, né? Um oxigênio, depois tu vai para uma máscara, depois tu vai progredindo no que tu vai oferecendo ao paciente, daí tu entuba o paciente, daí tu tem aquele aparelho que vai ajudar o paciente a respirar, e tu tem parâmetros que tu vai aumentando, até que chega um momento que não tem mais o que aumentar, daí tem a ECMO, né? Então, os locais que têm essa possibilidade, com certeza, conseguem ter uma performance melhor. Apesar de a gente saber que quanto pior vai ficando o paciente, maior a chance de um desfecho negativo, né? Com toda certeza. Eu quero aproveitar que nós temos 3 pediatras aqui, não é? Para tentar desmistificar o que muita gente discute nesses últimos meses sobre criança e escola e criança, não é? Eu lembro que eu já conversei com o doutor Renato a respeito dessa questão há uns meses atrás, sobre isso, a gente está em outro momento da pandemia, mas eu quero ouvir os 3, né, que estão e lidam com crianças há tanto tempo e que as crianças, de um lado, foram colocadas como as grandes ponto de interrogação. Será que elas transmitem mais ou menos? E hoje todo mundo tem medo. Acho que todo pai que está ouvindo agora quer ouvir vocês 3 sobre isso. Doutora. Bem, Julie, é um tema bem complexo, né? Porque a gente vive um país de grande diversidade, né? Então, a gente, pensando em saúde pública, as crianças que não estão indo na escola estão sujeitas a outros problemas, né? E aí a gente precisa fazer, de fato, uma avaliação de risco-benefício. Eu, particularmente, eu tenho uma opinião, eu acho que a gente precisa estudar melhor, né? A Covid-19 nas crianças. Existem alguns trabalhos dizendo em relação que a transmissibilidade é baixa, né? Elas são transmissores ineficientes, digamos assim. De fato, as crianças não apresentam as formas graves de síndrome respiratória numa proporção como os adultos apresentam. À medida que a pandemia foi evoluindo, a gente foi aprendendo, né? E aí pegando até um pouco o gancho no tema anterior em relação ao acesso à assistência, ao atendimento, isso impactando em mortalidade ou não. Ao longo da pandemia, fomos aprendendo a tratar a Covid-19 adultos, né, principalmente, e depois crianças. Então, quanto melhor assistência ao tratamento adequado, as medidas de suporte, eu estou falando de medidas de suporte, melhor o prognóstico, mas é claro que essa pessoa precisa chegar no hospital que tenha condições de dar esse suporte, daí a grande discrepância, né, que a gente vê socioeconômica. E voltando para as crianças, eu acho que as crianças estão na mesma linha dos adultos. Nós começamos a observar, alguns meses depois do início da pandemia, de maio para cá, algumas formas graves, raras, né, menos frequentes que as formas graves do adulto. E aí existe toda essa preocupação do comportamento do vírus na criança, no adolescente, né? Que não seria assim, apenas uma síndrome gripal ou uma forma grave respiratória. Existem algumas respostas inflamatórias generalizadas no corpo, né? Que preocupam o pediatra. Então a gente precisa ter uma atenção, estudar melhor o comportamento do vírus nessas crianças e nos preocuparmos com o futuro, né? Com o deslocamento, inclusive, da faixa etária, já que
estamos vacinando os adultos, os idosos, as comorbidades, daqui a pouco os adultos, e as crianças no primeiro momento não. Então, precisamos aí acender um sinal de alerta em relação à Covid-19. Agora, em relação à volta às escolas, eu costumo dizer que é uma avaliação muito individual, né? Dependendo de cada situação. Nos preocupa muito as escolas públicas, onde essas crianças não têm acesso ao ensino online, né? Há uma defasagem, aumentando ainda mais essa discrepância social, mas eu costumo dizer que precisamos ter um pouco mais de atenção a essa informação de que as crianças são pouco transmissoras, avaliar cada caso, avaliar cada grupo, cada situação, e um retorno gradual e vigiado, né? Um pouco na linha do que eu coloquei, né? Que quando estava tudo fechado e resolveram abrir, voltar às atividades normais, inclusive as escolas, e em algumas situações, é claro que não dá para generalizar, a gente observa que esse retorno não foi um retorno com a vigilância devida, com o acompanhamento devido, para a gente proteger não só aquelas crianças, né, mas principalmente os seus familiares e também os trabalhadores das escolas. Então, numa avaliação geral, considerando o país como um todo, a grande discrepância social que existe, eu acho que as voltas às aulas devem ocorrer, mas de forma bem gradual, de forma bem vigiada, com uma vigilância contínua e cobrando, né, ação das escolas, no caso das escolas privadas, cobrando ação dos governantes em relação às escolas públicas. Eu discordo, né, da posição de que a criança não tem problema, é uma faixa etária que está livre da doença, podemos retornar com tranquilidade. Eu acho que a gente tem que ter um pouco critério nessa avaliação e quanto mais individualizada possível, melhor. Né? E sempre dividindo com a família, né? Mais no contexto de saúde privada, estamos aqui o pediatras falando para pais, né? Então vamos avaliar se o ensino online está funcionando adequadamente para o seu filho, para a sua criança, se o retorno presencial está sendo um retorno seguro. Agora, infelizmente, para as escolas públicas, eu acho que o contexto é outro, o cenário é outro, e a gente tem que pensar outros fatores de risco que essas crianças estão expostas, né? A violência urbana, a falta do alimento, a falta de cuidador para que esses pais possam sair para trabalhar. Infelizmente, no contexto de... outras questões. Isso. São outras questões, não tem jeito. Não dá para generalizar. Vocês têm... Ou a doutora já... O que eu queria colocar, que eu acho que é a mesma posição da sociedade... Eu falo muito, né? A sociedade de pediatria também coloca, o lugar da criança é na escola, né? O grande problema, no meu ponto de vista, por exemplo, são os momentos epidemiológicos, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, está uma briga entre governo e judiciário sobre volta às aulas com bandeira preta, com as UTIs mais de 100% lotadas. Então, isso não é um momento de discutir. Né? A gente já tinha tido uma posição da Sociedade de Pediatria, aqui do Rio Grande do Sul, né, de apoio do retorno às aulas. Isso já estava acontecendo, em especial na rede privada, né? A gente sabe todas as limitações da rede pública, até para colocar em prática os protocolos. Tem escola que tem dificuldade de ter sabão, água, papel. Então, é muito difícil também tu querer e tu trazer os dados, né, do Reino Unido, dados dos Estados Unidos, abrir escolas, não aconteceu nada. Então, eu acho que, como a Tatiana falou, continuamos num aprendizado. Essa doença é um aprendizado constante, né? Eu me lembrei, enquanto estava perguntando isso, de uma situação que a gente teve aqui, um prefeito daqui em setembro, né? O prefeito fechou o hospital de campanha, né? E daí ele disse, se eu deixar aberto, vão dizer que eu estou gastando dinheiro público, né? Se eu fechar e acontecer alguma coisa, depois vão me culpar porque eu fechei. E depois você não consegue abrir com a velocidade. E isso aconteceu muito, né? Então, a gente tem toda essa situação dessa onda agora, que foi catastrófica, que nos atrapalha todas as coisas que estavam planejadas, né? Então, eu sou contra o retorno às escolas com bandeira preta. Para nós aqui é bandeira preta, não são todos os lugares, sim, sim. Né? Para nós é bandeira preta. Então, bandeira preta é restrição muito forte. Como é que eu vou fazer uma restrição muito forte se daí os profissionais vão ter que ir para a escola, vai ter que ter a mobilização ou de transporte escolar, ou... Então, é complexo.
essa é uma tipo da coisa que uma hora tu decide uma coisa e aquilo era certo naquele momento, depois tu decide outra e viu que aquilo era completamente errado, mas isso a gente tem que ir aprendendo, né? Mas é um aprendizado contínuo, porque toda hora tem alguma coisa diferente acontecendo. Você me permite, Julie, eu costumo dizer, Julie, a gente vai errar sempre, né? Porque não tem certeza absoluta de nada. A questão é escolher para onde errar menos, né? Como errar menos. É muito difícil, é um processo muito dinâmico e a gente está aprendendo ainda. Doutor Renato, para a gente encerrar já o nosso bate-papo, por favor. Tá o som fechado, Renato. É que ele não está muito acostumado com isso, sabe? Primeira live que eu estou fazendo. Eu acho que a questão da escola, eu acho que é um tema bastante difícil. A Tatiana disse bastante coisa que eu concordo, a questão da individualização, a questão da diferença que a gente comentou da escola pública e da privada e das questões sociais envolvidas nisso, né? Mas eu acho que o parâmetro, talvez, inicial em termos de saúde pública é esse. Nós responsabilizamos demais as crianças, fechamos as escolas por mais tempo, que o mundo inteiro fechou. O Brasil demorou para reconhecer que as crianças não participavam de forma muito importante na cadeia de transmissão da doença. Com isso, colocamos ali um custo na educação em demasia do que elas deviam. Quando assumimos que isso realmente foi um dano, um equívoco, fomos surpreendidos pelo pior momento da pandemia, zona roxa, preta, vermelha, cada local tem uma cor, e aí não faz sentido. Então, eu acho que hoje, talvez, a linha mestra que a gente siga, independente da bandeira, que cor que seja, é que as escolas devem ser as últimas a serem fechadas. E no momento de relaxamento, elas devem ser as primeiras a serem abertas. Então, essa é o racional, vamos dizer, a máxima que o mundo está seguindo, de novo, à luz dos conhecimentos atuais, né? Daqui a pouco pode tudo mudar, mas hoje a gente pensa assim. Então, as escolas, quando você pensar em fechar tudo, estiver à beira de um colapso do sistema de saúde, um lockdown sendo acometido para todos, você não pode manter a escola aberta. E quando você pensar em relaxar essas medidas e flexibilizar, elas devem ser as primeiras a serem abertas. Então, acho que essa é a lógica que tem permeado aí a maior parte da opinião dos especialistas, a despeito de não querer ser uma verdade absoluta isso e particularidades, mas, de uma maneira geral, esse é o racional. Perfeito. Meninos, eu estou com o meu tempo aqui estourando do Alesp Cidadania. Agradeço demais, doutora Tatiana, doutor Juarez, doutor Renato, pela contribuição de vocês nessa mesa redonda tão importante. Obrigada, viu, meninos? Eu que agradeço. Obrigado, Júlia e Tati. Sempre um prazer, Juarez. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Foi ótimo. Adorei também estar com vocês aí. Um abraço. Abraço. Você que está em casa já sabe, não é? Corre lá no nosso canal do YouTube, revê o programa, passa para suas famílias. Um tema muito importante aqui. A gente se encontra na Rede Alesp. Tchau.